E aí galera, aqui é o Diogo, coach da CNB, e hoje eu trago para vocês as notas de atualização 5.12. Let's go! Para começar, vamos falar sobre as mudanças visuais. Elas não têm tanto impacto no jogo, mas Cork, Brand, Nautilus e Galio vão ter pequenas mudanças em suas partículas e são as primeiras de muitas modificações visuais que a Riot vai implementar. Em relação à mecânica do jogo, temos uma modificação na maneira como os disparos de precisão funcionam. No patch anterior, e a grande parte do jogo há muito tempo, ele funcionava da seguinte maneira. Vamos supor que você é um Thresh e usa uma sentença da morte no adversário. Essa sentença ela vai acertar o alvo só se pegasse no centro do adversário. Isso fazia com que muitas vezes a sentença batesse no inimigo, mas não acertasse. Acontecia muito com a ligação das trevas da Morgana também. Então essa modificação vai fazer com que a detecção de um disparo de precisão, de um skill shot, seja nos arredores do Champion e não no centro. Além disso, eles tentam mudar alguns casos discrepantes, como o da Syndra, mas muita gente falando que ainda tem bugs, principalmente com a Jinx, que está meio estranha. De qualquer forma, mudar a engine, reescrever o código dos skill shots vai fazer com que erros do futuro não aconteçam e seja mais fácil de lidar com isso. Uma modificação engraçada é que agora, se você está dando recall e abre a loja e alguém te dá um auto-ataque, eles fecham a loja para você, tipo, olha aqui, eles estão te matando. E em relação ao recall também, o tempo, a janela de tempo que você pode ainda tomar dano durante o recall está normalizada em 0.1 segundos. Ela antes flutuava entre 0.2, um tempo mais inespecífico. Então agora você pode ter menos chance de se salvar naquele recall que está quase morrendo. Em relação aos campeões, começamos pela Ashe, que recebeu nerfs no patch passado e também recebe nesse. A concentração o Q da Ashe, que está em 5 vezes, agora não mais recebe cargas de uma mesma habilidade, no caso, seu W e seu R. O que acontecia é que muitas vezes a Ashe iniciava uma luta com seu R, logo depois usava o seu W e já estava com 5 stacks de concentração, podendo realizar muito mais dano desde o início da fight com esse esteroide. Essa modificação não afeta tanto a fase de rotas, a lane phase da Ashe, mas é bem crítica para o gameplay em teamfights, principalmente nas lutas iniciadas por ela. No entanto, acredito que a Ashe continua um pick muito forte e extremamente contestado, tanto nas filas ranqueadas como no competitivo. Braum é um campeão que muita gente gosta, foi muito utilizado quando ele saiu, mas que caiu em desuso depois de nerfs sucessivos no seu Q e no seu R, principalmente. Então, de maneira a voltarmos a ver Braum, está sendo feito um buff no seu Q. Agora ele vai dar mais dano e custar menos mana. É interessante, é uma coisa que vai fazer o Braum ser mais legal de jogar, vai ter mais efeito na fase de rotas e um pouquinho mais nas lutas de grupo, lutas pequenas, mas eu ainda acho que não é o buff que o Braum precisa. Um buff no seu ultimate, capaz de aplicar a sua passiva, ou no seu Q, de maneira a aplicar mais stacks de sua passiva, para mim parece uma coisa mais razoável. Ou mexer nos cooldowns da passiva interna. Acho que o Braum vai faltar mais um buff e ele vai ser visto no competitivo. O grande problema de campeões que saem é que geralmente eles têm muita força em diversas lanes, e o Echo não era um contrário disso. Ele estava sendo utilizado na top lane, competitivamente, na jungle e no mid. E especificamente na jungle, ele conseguia fazer uma build de tanque e ainda dar dano, e isso era meio estranho. Então é exatamente aí que a Riot vai intervir. A primeira coisa que eles vão mexer nele é aumentar o custo de mana de praticamente todas as spells, principalmente do seu R que não tinha custo de mana, também reduzindo o raio de alcance da explosão que seu R causa quando ele volta para sua sombra. Para meio que compensar esses aumentos de mana, a mana do crescimento de mana do Echo agora é um pouco maior, mas a sua attack speed inicial é menor, embora cresça também mais com os níveis. A ideia é que o Echo vai ser melhor no mid late game, vai ser menos assassino no começo do jogo. Além disso, seu Q e sua passiva reduziram um pouquinho o dano, o Q em relação ao multiplicador de dano e a passiva em relação aos valores primários. Echo vai dar menos dano, mas ainda acho que o campeão é muito forte, principalmente na mid top lane. Elise sempre foi um champion muito dominante na jungle, e a ideia é voltá-lo a um lugar mais interessante. Para isso, foram realizados alguns buffs e nerfs. Primeiro, o seu W não adiciona mais cura de contato às aranhas e à Elise. Agora, essa habilidade está em seu R, que faz com que a Elise recupere passivamente, desde o nível 1, um
pouquinho de HP. E esse HP aumenta em porcentagem e em dano, que é causado no adversário, quando você volta de um rapel, que é o seu E em forma de aranha. Eu acredito que esse tipo de modificação é interessante para Elise, ela também tá igual o Braum, tá quase lá. Mas com as modificações dos itens da jungle, talvez ela volte forte para esse meta agora. Galio é um campeão que tem visto algum jogo competitivo, mas é muito estranho, porque a habilidade ultimate dele, que é a principal força do kit, é muito incerta, às vezes dá muito certo, às vezes dá muito errado. Então, o que a ideia seria? Quando der certo, vai dar muito certo. Então a recompensa aumentou. O dano base do ultimate está mais baixo, mas ele agora vai aumentar mais o dano quanto mais ataques o Galio recebe. E potencialmente chegando a um dano muito maior. É interessante, o Galio está recebendo cada vez mais e mais buffs. Ele é um campeão que tem uma mecânica muito única, mas que tem hard counters em diversos lugares do jogo. Como por exemplo a Rek'Sai. Ela pode vir, flechar e levantar ele e pronto, acabou o ultimate. É diferente da maldição da Múmia Triste, que é um ultimate do Amumu, que em área é instantâneo. Não deixa o oponente ter muita reação, você pode confiar nesse ultimate. Então eu acredito que é interessante sim o buff, mas ainda não vai ser o suficiente para a gente ter uma dominância do Galio no competitivo. Já há uns 3 patches, Gragas é o jungler dominante, fazendo o papel que Elise fazia antes, de ser o grande bully da jungle, com um bom early game, uma boa transição mid game e late game. Para nerfar um pouco dessa utilidade do Gragas, o que agora tem um slow com uma duração menor, de 2 para 1.3 segundos. Mas essa duração pode aumentar se você deixar o barril fermentando. Isso é um nerf, porque antes você podia apertar QQ e dar um slow em 3 pessoas por 2 segundos, mesmo em menor quantidade. E você vai ter que pensar um pouco mais para jogar de Gragas, vai ter que deixar o barril fermentando. Às vezes o cara vai poder flechar desse barril. Então é um bom nerf, acho que tem a ver com o campeão estar muito forte. Não vai matar o campeão, também vai mexer um pouco da vida base dele, tanto a regeneração base quanto o atributo que ele ganha por nível. Realmente o Gragas estava generando muito HP por causa da passiva, e é bem justo, os dois nerfs são justos, mas eu acredito que o Gragas ainda é o rei da jungle do patch 5.12. Um campeão que está sendo esquecido como jungler, ele está voltando como laner, é o Jarvan. Jarvan teve muita dificuldade de transitar nesse meta de Cinderhook, o Titã Ardente, já que ele não podia mais buildar o seu encantamento do guerreiro e ter aquele power spike de early mid game. Em compensação, agora o Jarvan vai ter uma bandeira com menor cooldown quando você upa a bandeira, além da bandeira não interagir com os campos da jungle, que é menos importante. Isso quer dizer que agora o Jarvan vai ter 2 bandeiras no campo se ele tiver redução de cooldown suficiente, podendo fazer algumas plays interessantes. Ter mais bandeiras significa também entrar e sair de fights com mais facilidade. Não acredito que seja o suficiente para o Jarvan voltar a ser dominante como era, mas são buffs numa boa direção. Tá chegando o Mundial, e 2 campeões sempre aparecem no Mundial, o Corki e o Jax. E agora vamos falar do segundo, o Jax. É que o Corki também tá voltando, mas não teve modificações nesse patch, tirando as visuais. O Jax ele tem alguns problemas no meta atual. O primeiro problema é a inversão de lanes. Ele é muito ruim em inversão de lane, ele demora a pegar no tranco, ele precisa de muitos itens, muito ouro para funcionar. E esse buff faz com que ele seja mais resistente quando usa o seu ultimate. Eu entendo que são buffs pro Jax, é interessante, principalmente quando você já está fidado, tá um 2-0, 3-0, mas a lane phase dele continua não tão boa. Então eu acredito que são buffs assim, é um buff, mas não vai resolver o problema. Se bem que pra muita gente o Jax não é um problema, eu não vejo esse campeão tão desbalanceado. Ele tá abaixo da média, mas não muito abaixo. Um dos campeões favoritos dali é a Lux. Poker muito chato, eu odeio o Lux. Eu falo que esse champion me segue, cara. Toda vez que eu tô numa fila ranqueada, toda vez que eu tô fazendo alguma coisa no jogo, eu quero jogar um jogo de boa agora, aparece uma Lux. E eu odeio jogar com Lux no meu time, odeio jogar contra a Lux, porque a Lux do cara sempre é boa e a Lux do seu time sempre é muito estranho. Mas a Lux ela tem problemas quando as pessoas chegam nela. Ela é muito boa à distância, consegue dar muito dano à distância, consegue kaitar um pouco com o seu slow, mas quando o cara está literalmente em cima dela é meio complicado. Então essas modificações são exatamente para isso. O escudo dela agora ativa mais rápido nela mesma e o seu W pode ser estourado assim que é usado, para poder ter um efeito um pouco mais rápido, além de ter um raio de slow, de lentidão maior. A Lux é um champion que só não é utilizado porque tem champions muito melhores no meta do que ela para fazer o que ela faz. Você tem um meta com Ziggs, Xerath, Varus e Jace. Por que você pegar uma Lux se eles já fazem esse poke tão melhor que ela? E com uma laning phase
argumentavelmente melhor também. Mas acredito que é uma direção legal para Lux. Vai vir mais buffs aí, tenho alguma certeza. Malphite é um champion bem estranho e que tem tido muita dificuldade em achar o seu lugar no meta atual. Aparentemente ele foi retrabalhado para ser utilizado na top lane e na jungle, mas tem sido mais utilizado no mid. Essas modificações são para ajudar que ele tenha um clear melhor na jungle e também possa ser usado mais numa rota do topo, fazendo com que o W dele dê menos dano inicialmente, mas tenha um coeficiente de armadura, podendo ser buildado como tanque e ainda dar dano nessa habilidade. Além disso, o W vai ter uma área de alcance um pouco maior, para possibilitar melhores trocas na lane e para que você farme melhor, tanto na lane quanto na jungle. O Malphite tem aparecido mid e eu acho que ele vai ser um champion que é um hidden OP. Ele tá OP, mas ninguém tá usando, principalmente no competitivo, no top e no mid. Ele dá GG em muitas comps de Full AD, todo mundo já jogou contra o Malphite com uma comp de Full AD. Ridículo, ele simplesmente ganha o jogo praticamente sozinho. Mas é um pick que ainda está sendo pensado, o King da Gravity usou, mas não muitas outras pessoas usaram ele ainda. Ah, esse é a LeBlanc do patch passado, é o Ryze desse patch. Todo mundo esperou esse nerf desse campeão que é irritante, porque você não consegue jogar contra. O Ryze fidado vai fazer o que ele quer no jogo, independente do que você pensa. E ele tem uma fraqueza, que é um early game não muito bom, podendo ser divado, mas a passiva do Ryze estava muito forte, o W do Ryze estava muito forte. Qual era o problema? Se ele te acertasse um W, ele te acertar um Q, um Q e outro W, com a passiva ativada, porque ela tinha um componente que reduzia em 0.25 o cooldown das outras spells. Então esse componente foi retirado. A passiva também diminuiu sua duração base, e as cargas da passiva também diminuíram sua duração. Então, para evitar abusos, evitar que você fique ativando essa passiva várias vezes, que você ative a passiva e não troque. Agora você tem que aproveitar esses momentos de força do Ryze. Além disso, a prisão de runas teve seu dano reduzido e o tempo de enraizamento também reduzido, principalmente no último nível, para evitar essas coisas de enraizamento, skills, enraizamento, skills, enraizamento. Para compensar um pouco, seu Q agora vai dar mais dano ao custo de menos mana e pode aumentar a duração de sua passiva, fazendo com que ela chegue às vezes em durações maiores do que antigamente. Ryze vai continuar dominante, só que bem menos impactante, principalmente no meio do jogo. Agora, no late game, com certeza o Ryze vai ter sua força, mas ele vai demorar um pouco mais para chegar nesse estágio. Trundle é um campeão que desde seu rework teve muito play na top lane, mas sumiu. Agora ele não está sendo tão visto em jogos competitivos e filas ranqueadas. O problema do Trundle não é o Trundle, é o meta. Ele depende de tanques no time adversário para poder usar o seu ultimate e depende de AD casters, pessoas que estejam perto dele que usem habilidades com AD para roubar o AD com seu Q. Meio que numa tentativa de compensar um pouco da falta de poder do Trundle, ele vem sendo buffado nos últimos patches. E agora o buff é aumentar a quantidade de vida que seu subjugar drena. Então ele vai drenar mais vida e continuar drenando Armor e Magic Resist como antes. Eu acredito que o Trundle vai ser visto muito mais na top lane que na jungle. Ele vai aparecer sim em breve. Esse buff é significativo. Se você vai parar para pensar, um tanque com 4.000 de vida, 10% da vida é 400. Você roubar 1.200, mais de 1.200 de vida do cara no nível 3 e a armadura e Magic Resist é muita coisa. Bem relevante contra a composição certa. Tryndamere agora vai ter uma animação de auto-ataque no Critical mais rápida. É interessante para quem joga main Tryndamere, e se você parar para pensar, Tryndamere praticamente só fica dando auto-hit o tempo todo. Então ele vai ganhar alguns segundos preciosos em relação a dano, mas ele está longe de ser o que o Tryndamere precisa para aparecer. Uma correção de bug mínima também no Zilean, que no seu combo QWQ estava sendo um pouco mais lento do que deveria. Agora ele vai ser mais fluido. Talvez ajude, mas também, como o Tryndamere, acho que só isso não vai fazer o campeão voltar a ter a força que já teve. Uma mudança nos itens da jungle aconteceu com a introdução do encantamento Glaive Rúnica. O que ele faz? Ele é feito a partir da Shen e ele faz com que o seu campeão dê um ataque que dá um dano em área, numa área pequena, e regenere um pouco da sua mana de volta, e sendo que esse dano em área tem um coeficiente de AP. É interessante para certos campeões realmente esse item, como por exemplo para Nidalee Jungle, para Elise, para Evelynn, que usam bastante misto de spells e auto-ataques. Até o Skarner talvez use esse item. Mas ele vai deixar um jungler principalmente na mão, que é o Fiddlesticks, que gostava bastante desse cooldown reduction
que havia no encantamento mago da Jam. Em geral, eu acho que esse vai ser um encantamento muito mais estilizado que o encantamento do mago, que era praticamente utilizado em 3 junglers. E vai aumentar um pouco a diversidade de play, principalmente nas filas ranqueadas. No meta competitivo é um pouco mais complicado, porque Gragas, Rek'Sai, Echo, talvez no Echo dê para utilizar, são campeões muito fortes do meta de Cinderhook, Titã Ardente, que ainda está muito prevalecente. E é exatamente a segunda coisa que nós vamos falar. O Titã Ardente ele também foi modificado para não ativar sozinho nos campos da jungle. Uma pequena modificação, acho que o meta ainda vai continuar mais Titã Ardente do que Glaive Rúnica. Houveram modificações dos talentos defensivos. Essas modificações eu vou estudar um pouco mais e devo postar na page ou fazer um vídeo. Então elas não serão o alvo de hoje. Calma lá. Porque eu tenho que testar primeiro para ver o que está bom ou o que está ruim e ter opinião com outros jogadores. Em relação às torres da base, elas foram nerfadas drasticamente. Antes elas não só davam um pequeno slow de 10%, como elas também faziam com que você desse menos dano em geral. Agora elas não fazem nenhum nem outro. Isso significa que é mais fácil terminar jogos destruindo as torres do inibidor e do Nexus. Exatamente porque estava muito difícil de usar campeões de split push e a estratégia geralmente era você ter que dar seed ou matar os caras. Agora você tem novas estratégias, você vai ter um pouco mais de diversidade estratégica a partir dessa modificação. Então é isso aí, galera, esse foi o patch 5.12. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem e principalmente sigam o canal. Deixem nos comentários discordâncias, erros, qualquer coisa, a gente tenta responder o máximo possível. Vocês também podem seguir as minhas mídias sociais e dali, minha namorada que produz todo o conteúdo. Logo abaixo tem todos os links aqui. Muito obrigado e até a próxima!